boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu sou Mário Luiz Barroso e esta aqui é a live mensal da Dupla Dinâmica que eu faço normalmente com o JP Martins. O JP deve chegar, mas ele está um pouquinho atrasado ainda. Mas hoje nós temos um convidado muito especial e a gente vai continuar falando sobre as obras do John Byrne. A gente falou bastante nas outras obras, olha só. Dona Bel Cooper chegando em primeiro lugar, como nos bons e velhos tempos. Bem-vinda, Bel. E aí, olha só, o Rodrigo tá aqui também. Bem-vindo, chefe. Tudo bom? A gente vai continuar falando do John Byrne. Na primeira live do mês passado, a gente falou do trabalho dele no Punho de Ferro, no X-Men, no Super-Homem, também no Quarteto Fantástico, Tropa Alpha, e agora a gente deve falar dos trabalhos dele mais anos 90, e que aí pega Marvel, pega DC, mas pega os trabalhos autorais também. E vamos ver o que o JP traz de memória e o que o nosso outro convidado. Não é surpresa porque a gente anunciou, né? O Rodrigo Talayer está fazendo a biografia do John Byrne e então nós devemos ter aí uma participação aí, dividir a tela em 3 para trabalhar com o Rodrigo e com o JP. Vamos ver aí, ó. Jota, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Bem-vindo. Você vê que coisa, né? Quando a gente combina quando a gente combina que tudo bem, pode atrasar, aí você consegue chegar na hora. É para fazer do contra mesmo. É a lei de Murphy. Vamos ver aí se eu não achei o Murphy positivo. Oi? Murphy positivo. É o Murphy positivo, né? O Murphy acabou nos ajudando aqui. Ah, olha só, o Digão entrou. Vamos ver aqui. Não, foi o Diego. Bom, Jota, enquanto eu não acho o Rodrigo aqui, o Rodrigo está escrevendo a biografia do John Byrne, que está no Catarse, que já atingiu o número mínimo para que ele possa imprimir, então deve sair aí de qualquer coisa. E que tem o prefácio seu. Antes da gente continuar, até me conta aí, não necessariamente o que você vai escrever no prefácio, mas como é que foi esse convite? Você fez uma live com o pessoal do Comics and More, né? O fã-clube do John Byrne. Sim, como é que foi isso daí? Não, foi muito divertido. Eu gostei de participar do podcast e conversar com os rapazes. E aí eles fizeram um convite para que eu escrevesse o prefácio. Eu contei a minha experiência de conhecer de como eu conheci o John Byrne, de como ele acabou influenciando, inclusive, o meu trabalho como tradutor e como programador dos gibis da Abril. Foi bem interessante. Opa, legal. Bem-vindo, Rodrigo, direto do Rio de Janeiro. Então, aí eu em Florianópolis, JP em São Paulo, o Rodrigo direto do Rio de Janeiro. E ó, o pessoal, o Gilson, lá de Natal, da Comics and More, tá dizendo que o prefácio ficou belíssimo, hein? Então... obrigado. Eu quero começar a minha participação aqui, primeiro agradecendo ao Mário pelo convite e agradecendo imensamente ao JP pelo belíssimo prefácio do livro. Obrigado. O livro já estava lindo. Agora, com o depoimento de Mário Luiz Barroso e prefácio de JP Martins, realmente é a biografia definitiva do John Byrne. Não falta mais nada. Só falta o aval do John Byrne agora, só isso. Para quem não acompanha, né, Rodrigo, o Comics and More fez uma live com o atual agente do John Byrne, com Chris Royal. Isso está disponível no canal do Comics and More. Foi pelo tempo que ele disponibilizou, né? Se dependesse do pessoal do Comics and More, seria bem mais
estendido, mas ele disponibilizou 20 minutos, ficou meia hora, quer dizer que ele ficou 50% a mais do que ele pretendia ficar. No lucro, hein? Que lucro. Ele ficou 35 minutos, foi bem legal. Ele viu o livro, né, Mário? Ele vai receber, vai mandar uma cópia para o John Byrne também. Então, a gente está muito feliz. O livro vai sair, a campanha é flexível. Então, isso significa que o livro vai sair de qualquer jeito, mesmo que a gente não atinja os 100%. A gente já garantiu uma tiragem mínima já. Então, tá todo mundo feliz, cara. Agora a gente espera que bata mais de 100% para a gente poder dar brinde para todo mundo que apoiar, né? Se a pessoa quiser, mesmo sem link nenhum, se a pessoa escrever Catarse no Google, Catarse, John Byrne e Gênio Indomável, vai cair lá. Vai chegar. Já aparece. Com certeza. Só colocar lá Catarse John Byrne e já aparece já o nosso link. Perfeito. Ô, Jota, algo a mais a mencionar aí sobre sua visita ao podcast dos meninos do Comics and More, o livro que acredito que você tenha tido uma folheada digital, né, nesse livro? Não, foi para me aguçar as papilas, né? Fazia tempo que eu não falava do Byrne, então pude reler algumas coisas dele. A gente já tinha, depois nós fizemos o nosso live aqui, a nossa live aqui no mês passado, então foi bem interessante. E nesse meio tempo eu acabei escrevendo o livro, foi muito legal. E porque é uma coisa muito afetiva, né? Algumas experiências que a gente tem com alguns autores importantes. E foi o caso do Byrne. Eu gostei muito de escrever sobre ele e de falar sobre ele esse tempo todo que a gente tem tido de oportunidade. Né? Escuta, como a gente falou já na primeira live, está disponível ali no meu perfil, se for onde tiver aquele símbolozinho da televisão, todas as lives estão arquivadas, então dá para conseguir assistir a primeira parte dessa live sobre John Byrne, que fizemos apenas eu e o JP. Dessa vez nós trouxemos reforços com o Rodrigo, o Digão. Para não esquecermos nada. Quem sou eu? Você é o autor da biografia do John Byrne, né? Você sabe que o John Byrne ele inventou o Lex Luthor, que apesar dele não escrever, é o Lex Luthor que estrela a biografia não autorizada, né? Que é do James D. Woodnall. É o Lex Luthor criado, concebido aí pelo Byrne, com algumas dicas, né? Externas. E por isso eu vim hoje a caráter, entendeu? Olha lá. Sabe, se o Byrne for que nem o Luthor, você como autor de biografia não autorizada, você tá em maus lençóis. Tô lascado. Olha, mas eu espero, ele não vai entender nada porque tá tudo em português, né? Mas eu espero que ele goste. A gente imprimindo, ele e o Chris vão receber. O Chris olhou as capas, depois eu mandei várias ideias de capas pro Chris, ele gostou. Aí eu perguntei para ele se o John Byrne poderia dar o aval, aí ele falou, não precisa, ele não está envolvido, ele não precisa dar aval de nada. Para você ver como essas coisas são curiosas, final da semana passada, eu divulguei 2 novos títulos da WA que a Script vai publicar em 2002, que é o Sombras do Passado, que é o Old Haunts, e o Hotel com 2 L's, que aí ele tem os letrinhos apagados, está escrito Hell, né, que é inferno, e vai ficar Hotel, Inferno é aqui. E aí eu marquei os autores. Aí o autor de Hotel, ele veio para mim no direct do Instagram e falou assim, eu estou muito emocionado, é a primeira vez que eu vou ser traduzido numa língua estrangeira. Que coisa, né? O John Byrne, traduzido aí para sabe-se lá quantas línguas no globo, e o outro John, o Liz, ele comentando a emoção dele de ser traduzido pela primeira vez fora da língua pátria dele, né? Essa a ideia. A tradução é uma coisa fundamental para o relacionamento entre os povos, né?
e para enriquecer a cultura, para permitir que você tenha outras perspectivas. Então, um autor, quando ele é traduzido, é como se o alcance dele fosse estendido. Eu acho que é um dos maiores elogios que um autor pode ter, é ele suscitar um interesse em alguém e invertê-lo para uma outra língua. Isso é fenomenal. Então eu consigo imaginar o prazer que esse autor está sentindo com a tradução dele por uma outra língua. Ele é relativamente novo, assim, pelo menos em idade e tal, e a emoção dele foi tão grande que ele falou assim, olha, tudo que você precisar na tradução, se você tiver dúvida, fale comigo, eu prometo responder rápido, e se você precisar de algo mais, você tá ótimo. JP, quem diria a gente no tempo da máquina de escrever, o telefone por ponto? Sem condições nenhuma, tentando adivinhar o que o sujeito pensa. Sem o Google para ajudar, sem a internet para quebrar os galhos, não. Já pensou vocês mandando mensagem do Burnie? Mas você sabe que eu cheguei a telefonar quando foi lançado o Man of Steel, quando ia ser lançado o Man of Steel, a gente não sabia o que ia ser publicado, e a Abril decidiu antecipar a publicação da gente, atrapalhando um bocado a programação que nós tínhamos feito para o Crise das Infinitas Terras. Então eu resolvi telefonar para o John Byrne. Aí saí procurando o telefone de Byrne, e acabei ligando para o John Byrne, mas infelizmente não era o John Byrne com quem eu queria falar. Aí eu disse para ele, I'm sorry, guy. Aí ele disse, não, eu que lamento por você, porque a ligação era caríssima naquela época. Agora, bem que podia ter sido o John Byrne de verdade, e ele resolveu dar uma de migué para cima de mim, porque vai saber com quem é que ele estava falando. Né? Mas isso foi. Por falar nisso, JP, o seu neto de tradução está presente aí, o Carlos Rutz, acabou de entrar. Não, pá. Agora você sabe que agora eu tenho um neto de verdade, né? Pois é, o Otto! Né? O Otto, exatamente. Não deixa ele chegar perto Não deixa ele chegar perto de tentáculos mecânicos que você vai ficar em maus lençóis, hein? Se for igual o outro Otto. Otto Octavio. Rodrigo, só antes da gente continuar falando do John Byrne aqui, a gente falou de Punho de Ferro, a gente falou de X-Men, falou de Quarteto, Tropa Alpha, falou de Super-Homem. Não lembro se a gente falou da Mulher Hulk, mas a gente pode até falar um pouquinho mais. Mas eu queria saber por que o Gênio Indomável, né? Que remete muito àquele filme que o Matt Damon e o Ben Affleck ganharam como melhor roteiro original. Por que o Gênio Indomável, né? Assim, cara, o John Byrne, acho que a gente pode considerar ele um gênio, principalmente nos anos 80, né? Finalzinho da década de 70 e durante toda a década de 80, ele foi um gênio dos quadrinhos, né? Praticamente tudo que ele colocou à mão virou ouro, né? Então, só isso aí todos esses trabalhos aí que ele fez já classificam ele como um gênio. E Indomável porque o que esse cara arrumou de polêmica e de confusão por onde ele passou, né? Então, acho que casou bem aí o Gênio Indomável, acho que combinou bem com ele. Ele não perdeu a oportunidade de ter uma encrenca, né? Exatamente. No finalzinho ele já... Praticamente todos os títulos que ele passou, Marvel e DC, praticamente todos teve uma confusão. Às vezes ele tinha razão, às vezes não, mas era garantia de treta. A gente estava falando do Luthor e do Man of Steel, eu acabei falando também que eu liguei naquela época. Ele acabou deixando o Super-Homem também por uma encrenca com a DC Comics. Sim. Ele ficou muito cabreiro com o que a DC Comics estava fazendo com merchandising e com produtos relacionados ao Super-Homem que não batiam com a visão dele, com o que ele estava querendo imprimir
nos gibis, e aí rompeu com eles também, e a gente ficou sem o Super-Homem do Byrne, tivemos que tolerar os que vieram depois, né? E começaram a arruinar todo o trabalho que ele fez. Essa é a minha visão em relação ao Super-Homem. Outro personagem que a gente falou, e é um dos símbolos de treta, é o Hulk, porque ele ficou 6 edições no Hulk, revolucionou, separou o Hulk do Banner, casou com a Betty Ross, né? Então, em 6 números, ele revolucionou. Os Hulkbusters. Oi? Criou os caça-Hulks, né? Caça-Hulks. Fez os caça-Hulks e, por causa daquela bendita história que ele fez toda em splash pages, em um quadro por página, que foi parar no Marvel Fanfare, aí o pessoal falou assim, não pode, aí jogou lá no Marvel Fanfare, ele não brinca mais. Ele era meio dono da bola, né? Ele falou assim, então não tem mais jogo, pega, enfia a bola embaixo do braço e vai embora do campinho. E mais ou menos por aí. Agora, reza a lenda também, Mário, que ele, além de ter esse problema aí da edição das splash pages, que muitas coisas que ele queria fazer, que o Jim Shooter, que era o editor-chefe na época, antes, o Jim Shooter tinha concordado, e quando o John Byrne assumiu, John Byrne na época ele estava na Tropa Alpha, e ele falou, olha, não quero mais fazer Tropa Alpha. E aí ele trocou, ele foi pro Hulk, e o... Bill e na época era o Bill Mantlo e o Mignola foram para a Tropa Alpha. E aí o John Byrne ele foi para o Hulk com a promessa de que ele teria liberdade criativa. O Jim Shooter falou que estava tudo certo. E aí chegou na hora, o Jim Shooter começou, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E aí ele já estava meio pistola. E aí chegou ao ápice, em 6 meses, o pavio dele explodiu. Escuta, e ele se vingou do Shooter, né? Ele se vingou do Shooter alguns anos depois, quando ele assumiu o Star Brand. Star Brand, E ele acabou. E também Legends. No Star Brand, ele modificando completamente as propostas do Shooter para o Stigma. E no Legends, antes disso, ele fez um super vilão que acaba falando que com as mãos dele ele poderia modificar um universo, que é uma insinuação ao novo universo, a criar um novo universo. E o sujeito era a cara do Shooter cuspido e escarrado, né? E ele leva uma surra, não lembro de quem agora foi, mas foi bem dada. Então o homem é perigoso, o homem é perigoso. É o G. Gordon Godfrey, não é? Não era o G. Gordon Godfrey. Esse era o vilão principal do Legends. O sujeito era um vilãozinho de quinta categoria. Sim, ele era, mas não é. Mas o vilão que leva a surra é um vilãozinho de quinta categoria numa das páginas, já no início. Tá. Agora eu não lembro quem foi. Entendi. E era exatamente o Jim Shooter desenhado pelo Byrne. Ele se vinga 2 vezes do Shooter. E escuta, já que a gente falou um pouco de Hulk um pouquinho atrás, antes de entrar no Lendas, que inclusive o Lendas é uma parceria dele com a estreia do John Ostrander, né, que fazia Green Jack na First Comics. Então o Byrne e o Len Wein fizeram essa parceria com o John Ostrander para fazer Lendas. E ele só desenhou. Eu sei que nessas brincadeiras aí, eu estava traduzindo o ônibus do Esquadrão Suicida, que está para sair pela Panini, e eu estava traduzindo para o Estúdio 313, um tempo atrás, e aí eles falaram assim, a gente precisa de uma matéria para preencher aqui e tal, depois a matéria até caiu. Mas aí eu cheguei, eu lembrei, eu falei, eu falei com o Chris Ryall, que é o agente do Byrne, eu falei, escuta, ele certamente conhece o John. Será que ele não tem o contato? Ele falou assim, não, ele não fala mais com o John Ostrander, não pergunte mais sobre isso, mas aqui está o contato. Aí ele me arranjou o contato do John Ostrander. Mas ele não fala com o John Ostrander também. Então, quer dizer, treta pouca é bobagem. Né? É bobagem. O John Byrne fala que odeia lendas, né? Oi?
Ah, né? Ele fez com a mão esquerda mesmo. Foi um trabalho que ele fez sem muita inspiração, e não agradou muito para ele. O resultado também, para o leitor, também não foi o melhor do Byrne. O Romeu Martins aqui, o roteirista de Floripa, está falando uma coisa que passou pela minha cabeça. O Jim Shooter daria um bom vilão de Velho Oeste, né? Sim, aquela cara bexiguenta dele. O Jim Six. O Jim Shooter, ele já brigava com o Byrne desde a época dos X-Men, né? Já. Inclusive, fala, Jato, fala. Não, a decisão... Mas é muito interessante porque o melhor desfecho de uma HQ de super-heróis foi resultado de uma imposição do Shooter. Sim. Quer dizer, ele exigiu a morte da Fênix, eles não iam matá-la, e ele obrigou que ela fosse morta, eles tiveram que fazer as vésperas do gibi para a gráfica, e foi sensacional. Foi sensacional. Para mim, isso é um suco de história em quadrinhos. Da história em quadrinhos. Porque as histórias em quadrinhos, elas surgiram dessa maneira. No final do século retrasado. Os editores de jornais iam lá e exigiam que os quadrinistas, que ainda estavam inventando a roda das histórias em quadrinhos, fizessem isso e aquilo. E eles então tinham que atender essas exigências, e eles eram criativos atendendo essas exigências. Então, até mesmo aquela que é considerada a primeira história em quadrinhos dos tempos modernos, que é o Yellow Jacket, ele teve a primeira história em quadrinho foi por uma imposição do Hearst. O Hearst disse: eu quero que faça isso, isso e aquilo. E aí o Walt Coulter, ele acabou desenhando uma história com sequência de quadros, que não havia antes, e utilizando um balão, que também não havia antes. Então essa história em quadrinho de 1896 é considerada como a primeira história em quadrinho da era moderna. E foi por imposição de um editor. E eu acho que o melhor desfecho de uma saga de super-heróis aconteceu por imposição de um supervilão, que seria o editor, a contragosto dos criadores, e eles fizeram algo absolutamente genial. É insuperável a morte da Fênix no final da saga. É insuperável. É Yellow Kid, não Yellow Jacket, como diria aí o Von Deus, tá certo? E o Yellow Kid, ele é pré-balões, né? Porque escrevia na roupa dele. Não tinha balão. Ele escrevia na roupa. Na verdade, o Yellow Kid eram páginas inteiras e uns cenários e as coisas acontecendo naquela página. Não havia sequência. Essa sequência de ir de um quadro para o outro foi justamente nessa história, e foi um quadro em que era um papagaio que falava, e o recurso para esse papagaio falar era um balão. Sim. Então, quer dizer, essa ideia, essa junção desses elementos, né, sequenciais do balão, na verdade, isso foi o Hearst, né, o cidadão Kane, nas costas do Walt Coulter, dizendo: faz isso, faz isso, faz isso. E ele foi lá, gênio que era, conseguiu botar no papel a ideia do editor dele. Isso é genial. Isso, para mim, é a essência de como funcionam as histórias em quadrinhos como quadrinho de massa. E escuta, voltando ao nosso tema, senão vão acusar a gente de propaganda enganosa. Assim, né? A gente fica um tempo sem conversar, quando conversa a gente viaja, assim. Se fosse num boteco, a gente ia fechar o boteco e ia ter cadeira virada para cima, assim. Mas eu até vou jogar uma proposta para vocês, para a gente não deixar de falar de nada, a gente dá umas impressões gerais, fazer uma primeira passada nos personagens que faltam, e cada um de vocês fazer uma colocação. Eu também faço as minhas, mas vocês têm mais conhecimento que eu. Eu queria começar com a Mulher Hulk, principalmente com aquele aspecto de quebrar a quarta parede, que é outra treta. Oi? Fala, e teve outra treta também, né?
É. A gente já estamos falando das polêmicas e a indomabilidade do Bernie. Ele cria o gibi, ele coloca a Mulher Hulk como uma personagem de destaque, e não apenas um nome, né? Que ela era só um nome, para poder garantir o trademark da Marvel. Aí ele transforma essa personagem numa personagem de verdade, faz uma revista e cai fora e é demitido do próprio gibi que migrou com o Bob Chase. Estava reescrevendo as coisas dele. Então, quer dizer, o homem estava... Mas o gibi só volta a ser legível de novo quando ele retorna. Ele volta. Eles depois para fazer mais 20 edições, né? Já vi. Não, o que foi legal dessa fase da Mulher Hulk é que justamente isso. Pediram para ele fazer... Iam fazer uma minissérie na época, em 2 edições, e aí, para a cronologia bater ali, para os eventos baterem, pediram para ele fazer as correções lá no roteiro da minissérie. E aí os caras ignoraram o que ele tinha feito e estavam reescrevendo a parte dele. E aí, obviamente, ele foi reclamar, acabou demitido, aí volta no número 31, já era outra editora, e aí quando ele volta no número 31, ele simplesmente ignorou tudo que tinha sido feito. Ignorou tudo. Ignorou absolutamente tudo. O Romeu Martins está falando que esse retorno nunca foi publicado no Brasil. E eu fui o editor da história de estreia no Grandes Heróis Marvel 36. E eu não editava GHM. Se não me falha a memória, foi o primeiro e talvez único Grandes Heróis Marvel que eu editei. Não, foi o segundo. Eu editei aquele que tem o Justiceiro e o Wolverine, saído do Punisher War Journal, que era o Jim Lee desenhando. E tinha 2 histórias do Hulk e o Wolverine de fundo, aquelas histórias originais quando o Wolverine surgiu. E depois eu voltei a editar esse, porque não era, o meu universo era mais o DC, etc. Então eu editava Super Powers. Mas como era a minha revista, o Hulk ali, então ela viria para a minha revista, tanto que veio. E eu tive que fazer uma adaptação, porque na história original provavelmente há 4, porque acho que saiu 1, 2 e 3 no Grandes Heróis Marvel e depois foi para a revista mensal. E quebrando a 4ª parede, ela rasgava uma das páginas, atravessava uma página de propaganda americana, e rasgava a página de propaganda e voltava lá para a página na frente. E não fazia sentido a gente publicar a propaganda aqui. E nessa época da Abril a gente tinha um checklist. Aí eu falei assim, figa, já que vai rasgar o checklist, já que é engraçadinho, posso fazer um checklist avacalhado? E vamos ver se o pessoal presta atenção. Meu irmão, o que os leitores escreveram adorando aquele checklist completamente... Porque tinha, assim, pequenos heróis Marvel, aí era Vespa, Homem-Formiga e assim por diante, né? Tinha... Mas como era checklist Marvel e DC, então tinha da Marvel, tinha da DC, era bem avacalhado. Tipo, tinha a Teia do Aranha, que era história antiga, e tinha o Homem-Aranha, que era história nova, né? Então, a história que estava na Teia 30 anos antes era a mesma história. A Tia May estava quase morrendo, não morria nunca, aquela coisa toda, assim. Gerou isso, infelizmente, depois que o Bernie saiu, a Mulher Hulk saiu também, e depois, como o Romeu Martins acusou, não foi publicado, né? Não foi publicado esse material? Foi publicado não, foram só algumas edições, eu acho que foram 5 edições, 6 edições, não lembro agora, mas foi pouca coisa, não foi... Tem um monte de coisa inédita. Isso, né? Então... Teve muita coisa inédita também no namoro, não é? Sim. Tem. Namoro acho que foi 9, 12. Tem um monte de coisa inédita. Porque tem uma porque na verdade ele... Perdão, Jota. Eu acho que ele fez acho que 20 edições e acho que escreveu mais umas 5 ou 6. Ele fez 28 edições e roteirizou até o número 32, se eu não estou enganado. Com o Jay Lee. E aí quem assumiu foi o Jay Lee. Exatamente. Escuta, e como é que vocês veem o Namor, já que a gente tocou no assunto, e o Namor também foi compor o mix do Hulk. Teve um momento que o mix do Hulk era quase só John Byrne, que tinha Mulher Hulk, Namor, era uma festa, né? Como é que vocês veem o Namor, que ele volta como um grande empresário, afinal de contas existem riquezas submarinas, e corsários e navios naufragados e assim por diante. Como é que vocês veem isso? Essa é uma das coisas que o Byrne faz, né? Ele
ele coloca algumas coisas óbvias para personagem. Né? O caso da Mulher Hulk, ele pega um artifício de narrativa que já estava pegando muito em teatro e televisão, que era a quarta parede, e leva isso para dentro do universo super-heróis. Isso foi botar o ovo em pé. E no caso do Namor, ele também fez uma coisa extremamente sensata. O cara ele é dono de, sei lá, 3/5 da Terra, ou 3/4 da Terra, ele é dono disso tudo. Então todas as riquezas que estão lá estão à mão dele. Então ele faz essa sacada da criação da corporação Oráculo. O que eu acho bastante... Agora, o Namor é uma personagem muito, muito ingrata, né? Porque para ele funcionar, ele tem que ser extremamente antipático e arrogante. Sim. E isso é muito interessante para o roteiro e para o desenvolvimento da história, mas é fatal para a capa, né? É um personagem que, não sei, ele não cria simpatia e não vende. Então você tem várias tentativas com o Namor, caras bons pegando, inclusive o caso do Bernie, e você não consegue fazer as revistas dele decolarem. Ele é um excelente coadjuvante, ele é um excelente elemento narrativo, mas tem essa maldição. Essa é a maneira como eu vejo. Seria uma maldição do fundo dos mares, já que o Aquaman também sofre sérios problemas ao longo da carreira? Mas pode ser alguma coisa com as águas e com os oceanos, mas eu acho habitualmente o Aquaman muito mais simpático do que o Namor. Houve tentativas de torná-lo uma versão DC do Namor, e ele foi extremamente simpático e desagradável, e isso não teve muita duração. Mas, habitualmente, ele é um personagem bem mais agradável. Eu tenho essa mesma impressão do JP. Eu acho que o Namor ele não tem o carisma para sustentar um título sozinho. Não. Acho que a sacada que o John Byrne teve acho que foi genial, de fazer um personagem magnata, multimilionário. Mas eu acho que o Namor, ele sozinho, ele não se sustenta. Eu tenho essa mesma opinião do JP. Eu acho que ele funciona como um coadjuvante, mas ele como principal não funciona para mim. Ô, Rodrigo, o que você enxerga, né? Além do que o JP enxergou, o que você poderia chamar, por exemplo, o Volteus está falando que é emocionante a edição em que o Namor perde as asinhas dos pés. Aquilo lá dói na gente, né? O que você enxerga no Namor paralelamente? Não precisa ser nem genial nem espetacular, pode ser uma coisa que tenha te apaixonado ali no trabalho do John Byrne específico com o Namor. Cara, justamente isso aí que ele mencionou, eu acho que é o que mais destaca mesmo. Acho que não tem nenhuma outra passagem assim nessa fase do John Byrne, não. Escuta, então, como a gente sempre corre contra o relógio e eu não gosto de deixar os assuntos pendentes, eu até cheguei a escrever um mini spoiler do seu livro aí, que eu não gosto, apesar de ter traduzido, apesar de ter editado, eu não gosto do Byrne fazendo a Mulher Maravilha, aquela fase do Gateway City. E eu acho também que é muito contraste que pegou o William Masters Loebs, um roteirista que já tinha feito Flash, e estava fazendo a Mulher Maravilha, inclusive assim, né? O Masters Loebs, ele estava sem emprego. O editor da Mulher Maravilha chegou para o Deodato e falou assim: Deodato, você está bem, você está em alta. O William Masters Loebs é um cara super legal, capricha na Mulher Maravilha, vamos manter o emprego desse cara. E o William Masters Loebs fez uma baita sequência, ele trouxe a Artemis, fez o Festa. Então eu acho que o Byrne ele sofreu um problema que ele sempre deixava, que ele saía, né? Eu sempre comparo o Byrne ao Jerry Lee Lewis, né? Antes do Chuck Berry, e falo assim: eu sou o primeiro nas paradas, eu sou o último. Não, deixa o Chuck Berry. Ele vai lá e taca fogo no piano e vira pro Chuck Berry. Agora toca. E o Byrne sempre fez isso. E eu acho que ele tomou uma invertida aí, porque o contraste com a dupla Loebs e Deodato foi muito grande.
E aí não teve Sim. Burnie que salvasse, né? Então acho que eles foram até o número 100, no 101 da Mulher Maravilha pós-crise, o Burnie assumiu, mas eu achei tão sofrido aquilo, como é que vocês veem? Fala, JP. Eu li muito pouco da Mulher Maravilha do Burnie, não gostei, achei o material legível, agradável, mas não foi um material que me causou muito impacto. Eu acredito que ele estava meio que acanhado diante do que... E essa tua explicação é bastante plausível. Eu acho que ele estava meio acanhado diante da gestão do Deodato. O Deodato, ele estava naquele momento já desabrochando e sendo o Deodato que a gente conhece hoje. Ele estava voltando com muita força o Deodato estava voltando com muita força para DC, depois de momentos problemáticos que aconteceram no final dos anos 90 e ganhando muita repercussão. Eu acho que teve esse impacto para o Burnie. Ele não fez um trabalho do nível e marcante como habitualmente ele costuma oferecer. Sim, concordo. E tem um outro detalhe também, né? As histórias, elas são até são meio bobas, assim, não é muito marcante, né? É divertido, mas não é muito marcante. E tem um outro detalhe curioso. O John Byrne, ele poderia ter ficado mais tempo fazendo... Ele ficou 36 edições. Ele poderia ter ficado mais tempo fazendo a Mulher Maravilha, mas ele não quis, porque o editor dele, na época, falou que iria sair, queria fazer um outro projeto. Como o contrato dele estava para encerrar, ele não quis renovar. Aí ele, não vou renovar, o cara vai sair, de repente vai vir outro, vai me encher o saco. Ele já não estava muito na vibe já. Acho que nos anos 90 ali ele já estava meio, né? Já estava numa decrescente. E aí ele, não vou renovar. E aí acabou que o cara ficou e ele saiu, não renovou e ele saiu. Eu acho que cabe lembrar, ele criou, é bem verdade que não de um jeito muito legal, um jeito até infantil anos 40, eu diria. Ele cria a Cassie Sandsmark, que vira a Moça Maravilha, né? Moça Maravilha, Ele que cria, mas ele cria aquele negócio meio emprestado, me dá aqui o cinturão de Gaia, me dá sandália, não sei o quê. Aí ela bota a sandalinha, bota o bracelete. Mas é uma coisa tão anos 40, tão meio origem do Capitão Marvel, né? Aquela misturada, assim. E, assim, a Cassie Sandsmark dele é muito ruim. O pessoal depois renova, mas ela era uma personagem. Eu traduzia e editava. Quando ela aparecia em cena, meu Deus, que personagem odiosa essa Cassie. Depois ela ficou muito melhor. E assim, roteiristas e artistas que têm 1/10 do quilate do John Byrne trabalharam essa menina melhor do que ele que criou. Senhores, ao silêncio, ó. Foi nessa época também, mas foi por volta disso que ele estava trabalhando também. Houve uma época que ele trabalhou como Homem de Ferro, que fez uma renovação interessante, mas só como roteirista, né? Sim. Os desenhos do Byrne. Agora, ele fez uma coisa interessante, que depois de quase 30 anos ele atualiza a origem do Homem de Ferro, né? Isso por si só já merece destaque. Ele é que traz a Guerra das Armaduras e ele tem a revista a origem dele, tirou o Homem de Ferro do Vietnã. Porque a Guerra do Vietnã já tinha acabado fazia 15 anos e as histórias ainda estavam presas a isso. Então ele atualizou, ele ligou trouxe o Mandarim de volta. Trouxe o Mandarim de volta como sendo envolvido na origem do Homem de Ferro. Foi isso que aconteceu. E essa foi a origem que valeu até o Ellis rever a origem e colocar no Oriente Médio. Sim. Mas já foi um primeiro passo importante. São retcons necessários, né? Porque senão o personagem envelhece demais. Sim. Para dar uma atualizada no personagem, né? Na verdade, assim, tem personagens como o Hulk e o Capitão América que não sofrem muito disso.
que o Capitão América, você apenas precisa atualizar a data em que ele foi descongelado. Eu considero que ele foi descongelado sempre há 10 anos. Então, hoje ele foi descongelado em 2011, ano que vem 2012, e assim por diante. Então você não precisa fazer muito esforço. O Hulk também. Você pode explodir bombas de gama em qualquer época. Agora, o Homem de Ferro e o Quarteto Fantástico, esses são o problema. Né? E ele também, ele faz... eu acho que é dele também o retcon que corrige, transforma a viagem do Quarteto Fantástico de uma viagem à Lua numa viagem pelo multiverso, se eu não me engano, multiverso ou por uma dobra espacial. Uma primeira viagem à velocidade da luz, alguma coisa assim. Também acho que foi do Byrne. Esses acabam precisando. Mas eu acho que no caso do quarteto, eu acho que até tem como dar uma atualizada. Acho que fica mais fácil hoje em dia com esse negócio de viagem ao espaço. Acho que fica mais fácil deles inventarem alguma coisa. É que na verdade, assim, o que ele precisou atualizar é o seguinte: a viagem não foi para a Lua, a viagem deve ter sido para Andrômeda ou qualquer outro canto. É mais fácil que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro não, ele estava lá na Guerra do Vietnã. Então, esse foi um problema. E escuta, para não deixar para trás, da outra vez a gente acabou pulando também, final dos anos 80, virado para os 90, talvez o último grande momento ali, aquela... A minha cronologia tá mais ou menos assim, pode ser que a Mulher Hulk tenha vindo depois, mas o que são os Vingadores da Costa Oeste nas mãos dele, hein? Isso foi sensacional. Foi mais ou menos na mesma época, né, Mário? Mais ou menos ele fez tudo mais ou menos na mesma época. Namor, Mulher Hulk e os Vingadores da Costa Oeste. Foi mais ou menos na mesma época. Gente, durante 40 números, o título foi um lixo. Um lixo sem tamanho. Um absurdo. Ele entra na revista, ele muda o nome da revista, que é uma sacada comercial. Em vez de West Coast, ele coloca Avengers em cima, fica Avengers West Coast. Ele faz toda a base que o seriado da Wanda e do Visão constrói em cima da desmantelamento do Visão e assim por diante. Ele dá um show. Os meninos aqui no chat, me perdoem, não lembro se foi o Romeu, se foi o Vondeus, falou dos Vingadores dos Grandes Lagos e foi uma grande sacada. Né? Que aqui ficou Vingadores Centrais, mas são Vingadores dos Grandes Lagos, e ele fala assim, não, a gente queria... Great Lakers Avengers, né? Que é ali a região de Chicago. Porque, na verdade é que, assim, o leitor brasileiro não tem a noção da geografia dos Estados Unidos para a gente colocar Grandes Lagos. Então, eu acabei optando por chamar de Vingadores Centrais, porque você tinha o da Costa Oeste, Costa Leste, eu pensei, os outros aqui estão no meio. E é o máximo que a nossa geografia sobrevive na cabecinha da gente depois de alguns anos. Então é o caso, né? Por isso que eu chamei de Vingadores Centrais. No original ele fala, a gente quis manter a proximidade da água, né? E é um grupo super hilário, assim, o JP ainda batizou bem os personagens, porque o Flatman, que é uma alusão ao Senhor Fantástico, ele ficou como Chapa. Sim. E, gente, os nomes deles em português ficaram mais engraçados ainda. O Senhor Imortal, qual que é o seu poder? Meu poder é ressuscitar, mas o cara só se ferra, né? Agora, Mário, os Vingadores da Costa Oeste do Byrne tem uma questão interessante também, que o Byrne só aceitou fazer, ele falou, eu faço, mas tem que deixar eu recontar a história do Visão. Deixa eu recontar a história do Visão. Isso foi condição para ele trabalhar? Foi condição imposta pelo Byrne. Quando você pensa no que ele fez, na verdade é uma questão de sensatez, né? Porque com a origem anterior do Visão, você queimava o Tocha Humana. Né? Olha a brincadeira, né? Foi involuntário, mas aí a piada foi essa. Ele queimava o Tocha Humana. Você queimava o Tocha Humana original, com toda a possibilidade narrativa dessa personagem. Quer dizer, você fazendo o que ele fez, já de início você libera uma personagem. Pô, e o Jim Hammond teve, a partir de então, ele teve muito destaque nas histórias, em várias participações. De volta, né? Exato. Foi muito interessante.
E também, assim, tá certo que a gente lida com personagens extremamente fantasiosos, mas tava difícil de engolir, né? O Visão casado, todo romântico e fértil. Quer dizer, um androide fértil. E aí as duas crianças, realmente foi bem. E a sacada dele é essa: olha, crianças, a coisa é fantástica, mas nem tanto. Naquela origem, me ajudem com a minha memória, porque faz tempo que eu não leio essa história. Eram duas parcelas da alma do Mefisto ou do Mestre Pandemônio, na original? As crianças. Aí tu me pegou. Não vou lembrar. Peça ajuda aos universitários. Peça ajuda aí também. Eu estou admitindo a minha falha de memória, então não há... Também não me recordo. Porque eu acho que originalmente eram duas parcelas da alma do Mestre Pandemônio, que ele tinha uma estrela, um pentagrama arcano diabólico no tórax dele, e faltavam duas parcelas, duas pontas da estrela. Acho que é isso, mas vamos ver se os meninos falam aí pelo lado de fora, né? Agora, olha só, enquanto os universitários ajudam aí, só lembrar de um outro detalhe interessante, que essa fase do Byrne aí, ela foi importante também, plantando a semente do que a Marvel iria fazer alguns anos depois, no arco, quando o Brian Michael Bendis assumiu, que ele fez a queda, e logo depois teve outro arco também, que foi importante, que foi baseado aí nessa fase do Byrne, que foi o Dinastia M, né? Sim. Foi toda aquela construção. Que foi o trauma que desestabilizou e desequilibrou a Feiticeira Escarlate. Desde então, ela vira uma personagem extremamente poderosa e perigosa. Exatamente, foi a partir daí. Ela deixa de ser uma damazinha indefesa, que ela sempre foi, uma mulherzinha toda recatada e problemática, para ser uma força da natureza do universo Marvel. Foi interessante chamar a atenção. O Von Deus e o Romeu mataram aqui, falaram que realmente era do Mestre Pandemônio, e depois fizeram um retcon. Incluíram o Mephisto. Para ser o Mephisto. E o Fala Nerdada, né, que ele tem um produtor de conteúdo também, ele concordou bastante, né? Olha, é ficção, mas não abusa da boa vontade, né? Tem que ter algum sentido. Exato. Né? Porque quadrinhos de super-heróis, ele exige da gente a suspensão da descrença. A gente consegue entregar de bom grado a descrença até um determinado ponto, né? Chega uma hora que não dá muito, e aí a história começa a ser forçada, você tem que engolir aquilo sem vaselina. Vira assim, foi tudo um sonho, né? Foi tudo um sonho, né? Vamos voltar, né? Gente, e tem mais alguma coisa que vocês consideram significativa antes do Byrne partir para o trabalho autoral, Next Man, alguma coisa assim de Marvel e DC? Tem mais uma coisinha aí que eu acho que vocês esqueceram, que é o OMAC. Sim. Sim, é verdade. O OMAC de ele 91. traz de volta esse personagem escrever exatamente, material preto e branco, bonito para burro. Esse material foi publicado no Brasil pela primeira vez pela Nova Sampa, não foi? Pela Nova Sampa em 96. Eu lamentei tanto que foi publicado por eles, porque acabaram não passando a tradução para mim, esse material que ia ser traduzido. E acabei não traduzindo depois, quando foi republicado pela Panini. Vai ficar a minha mágoa. Ele não saiu não, JP. Saiu só pela Nova Sampa. Não? Então avisar o pessoal da Panini que é meu. Tem uma chance. O nebuloso do Mário pegar, que ele só tá pegando tudo atualmente. Né? JP, você já tem neto, tem 3 filhos criados. Eu tenho 3 filhos com 4 anos de idade, eu preciso trabalhar. Mas quem veio primeiro, o OMAC ou o Super Guardião da Guarda Shi'ar, hein? Boa pergunta. Foi o OMAC, não foi? Foi o MAC. Não, com certeza. O OMAC é do Jack Kirby, né? Eu acho. O MAC é Jack Kirby. Não, o MAC é Jack Kirby. Bem anterior. Ele teve material.
Mas, One Man Armed Corps. escuta, e o John Byrne não fez um Batman em preto e branco também, antes de se despedir? Ele fez o Batman 3D em 92, se eu não estou enganado. Fez o Batman 3D e fez o Batman Capitão América, que é uma das melhores histórias dos dois. Mas essa aí foi em 96, mais na frente um pouquinho. Ah, sim. Foi quando ele retomou. Já que eu estou lembrando do Batman. O que ele fez do Batman foi o Untold Legends. Ele fez a primeira edição, em 1980, e me tapeou, que eu comprei aquilo achando que ia ter o John Byrne, e no final tive que me contentar com um Jim Aparo pasteurizado. Né, eu já não gostava mais do Aparo. O Aparo ele perdeu muito do punch que ele tinha no começo, e aí ele começou a bater cartão. E essa foi uma das edições das séries em que ele bateu cartão. Uma pena. E também foi por causa de encrenca, não é? O que teve alguma briga aí. Não, na verdade, ali o Untold Legend foi o seguinte, ele tinha um espaço de tempo ali livre, né, que ele não tinha nenhum trabalho, e aí ele pediu para fazer, quando ele ficou sabendo que ia ter o Untold Legend, ele pediu para fazer, e o Len Wein, que era o responsável pelos roteiros, né, demorou para entregar, e aí ele só conseguiu fazer a primeira edição. Aí ele acabou não fazendo as outras duas. E o Romeu Martins... Só para falar do Batman, uma coisa muito importante também que ele fez, apesar de ser marginalmente, ele deu o tom para o novo relacionamento do Batman e do Super-Homem, em que eles passaram a se estranhar, né? Em que eles passaram a ser quase que inimigos cordiais. Isso quem trouxe foi o Byrne, e em poucas páginas, acho que no Man of Steel 3. Né? Exatamente. Então foi uma sacada também, foi uma coisa óbvia, né? Ele coloca dois personagens essencialmente tão diferentes, eles têm que se estranhar. E ele trouxe isso. Porque até então o que você tinha eram os dois passeando no parque, brincando, em World's Finest, se entendendo maravilhosamente bem durante vários anos. E aí o cara trouxe, não existe discórdia entre eles. E a partir daí surgiram várias histórias, inclusive influenciou a maneira como o Frank Miller abordou o Super-Homem no Cavaleiro das Trevas. Isso também foi impacto de conversas dele, né, e da abordagem dele. Não foi isso ou eu estou inventando muito? Na verdade, tem que ver, porque o Cavaleiro das Trevas é de 86 e o Man of Steel é de 86 foi também. Também foi simultâneo. A produção deles foi muito próxima. E eram exatamente as discussões que vinham acontecendo naquela época influenciaram bastante. E eu acho que eu li em alguns trechos, algumas entrevistas, que essa abordagem, esse toque foi passado do Byrne pro Miller em conversas que eles tiveram. E eu acho que o Man of Steel acabou sendo publicado depois. Não, mas é bem possível mesmo, porque ele estava fazendo bem antes, né? Bem antes de ser publicado, já estava fazendo. E era uma época de muita colaboração, porque, por exemplo, o Luthor do Byrne, na verdade, é do Marv Wolfman. A sugestão do Wolfman transformá-lo em magnata, uma pessoa desse tipo, e dar uma motivação mais interessante para a rivalidade do Luthor com o Super-Homem, né? Porque, pô, afinal de contas, perder cabelo não é uma coisa assim tão preocupante a ponto de você querer matar o homem mais forte do universo, né? Então... Concordo. Alopécia maníaco. Escuta, o Romeu Martins está lembrando Darkseid e Galactus, tem isso, hein? Foi em 95 ou 96. Não, e outra coisa, a última morte de Galactus. E a última história de Galactus, um Epic Illustrated. Segundo o Romeu, nunca foi terminada. Sim, mas você sabe que foi publicado no Brasil? Saiu aqui? Saiu. E eu tenho a tiragem completa das duas edições de Epic Illustrated. Sério, gente. Ninguém acredita. Na minha casa,
Eu estou com ela em casa. A tiragem, não é um exemplar, a tiragem é completa. Porque foram 2 edições de Epic Illustrated publicadas pela Abril, e a tiragem era composta de uma edição, cada um deles. Foram 2 edições que nós produzimos, nós selecionamos histórias da Epic Illustrated e montamos a revista. A Lilian, ela letreirou e colamos todos os balões, não foi em overlay. Os balões foram colados sobre os balões originais, então era a revista original e os balões e o texto da Lilian etiquetado. Então a tradução minha do Elcio, com o letreiramento da Lilian, e essas 2 edições foram lidas por grupos de opinião. A Abril queria saber se deveria lançar uma edição especial, então formato magazine, como a Epic Illustrated americana. E aí nós então preparamos essas 2 edições que foram entregues para grupos de discussão de marketing para ver se poderia lançar. O resultado não deve ter sido muito interessante, porque o gibi foi parar na minha casa e jamais foi publicado no Brasil. Mas eu tenho as 2 edições completas. Um dia eu mostro. O Bom Deus está informando que a Epic saiu no Omnibus 2 do quarteto agora. E o Denis, o Rodrigo Oliveira, está falando que o Bernie sugeriu a Robin menina no Cavaleiro, né? A Carrie. Então eles fizeram intercâmbio. Eles fizeram intercâmbio aí. Sim, o verdade. Não, tá ótimo, aliás, tá ajudando bastante aqui. O Bernie e o Frank Miller são amigos até hoje, né? Não, assim, o selo Legends foi uma consequência desse relacionamento deles. Né? Então foi. Tanto que o Legends era ele, o Arthur Adams, o Miller e o. Miola, exato. Miola, né? Tanto que foi que a primeira história do Hellboy foi escrita pelo Bernie. Sementes da Destruição, né? Sementes da Destruição, material dele também. Porque o Mignola não se sentia em condições de escrever, ainda achava que estava cru. O Bernie escreveu, mas se eu não me engano, em seguida o Bernie falou: você está em plenas condições de tocar esse material. Mas o primeiro material do Hellboy é Bernie. E tem uma participação do Hellboy no Nextman do John Byrne. Olha isso. É verdade, é verdade. Olha isso. Eu não sei se eu cheguei a traduzir esse material ainda, em que o Hellboy participa, porque eu traduzi bastante coisa para mitos, mas não está tudo publicado. Esse do Hellboy, se eu não estou enganado, não foi publicado aqui no Brasil. Essa edição do Hellboy acho que não saiu aqui. Eu acho que já era na época da IDW, né? Foi depois da Dark Horse. Não, foi pela Dark Horse ainda. Mas é porque a Mito só publicou 10 edições. Sim. É uma pena, eu tô até agora esperando a continuação. Esse Hellboy que o Bernie escreveu e o Mignola desenhou, eu traduzi para mitos. Esse eu fiz. Mas o Next Man não, aí é o JP, né, Jota? Não, o Next Man fui eu que traduzi. Mas só teve uma edição, uma pena. O material é muito bom, é muito interessante. E escuta, gente, e afinal, a opinião de vocês sobre o Next Man, material que infelizmente eu nunca tive a chance de pegar nas mãos, eu nunca tive a chance de ler. Qual que é a opinião de vocês? E se o Jim for piedoso, você não vai pegar. Guloso. Eu só quero ler. Eu quero fazer a continuação. Eu só quero ler. Só isso. Quero tempo para ler. Tempo. Olha, eu gosto muito do Nextman. Dando um spoiler aqui de leve, eu achei que o final do Nextman, da primeira fase, né, daquelas 30 primeiras edições, foi meio decepcionante porque ele deixou um gancho enorme e eu achei que foi mal explicado depois quando ele retornou. Mas, no geral, eu gostei. É uma coisa meio ficção científica, né? É um tema que eu gosto. E vai crescendo, revelando coisas o tempo todo. Cada edição vai te trazendo algo novo. Quer dizer, é uma espécie de... Nossa, que eu estou querendo lembrar
daquele seriado frustrante. Lost! É uma espécie de Lost que deu certo. Mas exatamente, Mário, é exatamente isso que o JP falou. À medida que as edições vão avançando, a coisa vai engrenando, você vai tendo novas revelações, mas aí no final, porra, fica um gancho assim, absurdo, não resolve a situação. E aí ele parou, né? Ele só foi voltar, sei lá, 12 anos depois. Eu acho que, na verdade, ele devia estar com outra cabeça, e eu acho que o final da primeira fase já não tinha mais interesse para ele. Eu acho que isso acaba interferindo muito na maneira como você faz o desfecho. Eu tive a oportunidade de ver isso com vários personagens que tiveram histórias interrompidas e retomadas anos depois. Parece que perde o barato, ou então, muitas vezes, outros roteiristas acabam assumindo o trabalho e dá continuidade para a obra de um roteirista que não está mais presente. Então, o resultado sempre deixa a desejar. E eu lembro que eu estava lendo a edição número 30 e eu estava chegando no final e eu pensava assim, meu Deus, ele não vai conseguir fechar isso, cara, ele não vai dar tempo dele. E não fechou. E dito e feito, não fechou. Mas aí depois, 30 anos depois, ele retoma e aí segue em frente. Ele retoma, Mário, mas não é a mesma coisa. Já é outra pegada, é tipo outra história. E a semelhança com o X-Men, só no nome ou tem algum sotaque? É só no nome, é mais no nome mesmo. Assim, eles têm poderes, mas ele fez de propósito. Ele fez para as pessoas associarem. Entendi. É um grupo de adolescentes, tem essa maneira. Mas ele está contando, olha como é que eu contaria a história dos X-Men da primeira geração. O que ele tentou fazer depois naquele material em que ele faz o período entre as duas gestões dos X-Men. O período em que os X-Men não tiveram revista. Como é que é o nome mesmo? Aqui em português ficou Anos Incríveis, né? Os Anos Escondidos, Hidden Years, exatamente. Que é um material muito legal. Aqui no Brasil não foi publicado tudo, e lá nos Estados Unidos também foi interrompido por birra do Quesada. Porque o material estava muito legal, muito divertido. Foram 22 edições só, mas ele falou que por ele teriam pelo menos mais uns 30 números. É a paixão dele. Muito mais, porque quem lê aquele material percebe que ele estava contando detalhezinho por detalhezinho. E ele estava avançando a cada número muito pouco no tempo. Então tinha muita coisa ainda para se desenrolar. É uma pena. Eu estou louco para poder dormir um dia, entrar na biblioteca do Sandman e pedir para o Lucian para ler o restante das histórias. Porque isso deve ser sensacional. Ele fez outras dessas também. Diga. Ele fala, inclusive, JP, que assim, quando ele finalizou a série, né? Porque foi descontinuada, né, na verdade, o título, né? Avisaram para ele que o título ia sair de linha. Ele fala que ali, tudo que ele contou foram apenas algumas semanas na vida deles. Exato. Então tinha muita história ainda. Tinha muita coisa para sair. Ele fez mais ou menos o que o Roy Thomas fez com o All-Star Squadron, só que tolerável e legível. Eu não consigo ler muito numa sequência muito rara, muito grande do material do All-Star Squadron. Porque o Roy Thomas fazia isso mesmo. Ele colocava semana por semana da guerra e as histórias desenrolando a passo de cágado. E aí você sentia mesmo que a coisa era lenta, modorrenta. Não é o caso desse material do Byrne. E ele tem outra série que ele fez, tampando buracos cronológicos da Marvel, que é o Lost Generation. Lost Generation, duas edições que não saem aqui no Brasil. Que é uma pena isso. Esse material é muito, muito divertido, muito bacana. Tem uma pegada que lembra muito o que ele fez com as histórias Generation mesmo, do Super-Homem e do Batman.
também contando várias coisas e dando um desenrolar, trazendo personagens novos. Foi muito interessante esse material. E uma coisa interessante também do Lost Generation é que ele conta de trás para frente, né? E quando ele sai para frente, exato. Ele põe o ovo em pé um monte de vezes na carreira dele. Ele faz coisas que você olha e fala assim, poxa, mas que coisa mais óbvia, mais sensata. O cara, sabe, mais ou menos o ovo de Colombo, né? Que ele faz várias vezes. É muito interessante. Muito interessante. O primeiro, porque Gerações são 3 séries, não é isso? A série que evolui 1939, 49, 59. Aí a segunda acho que é um ano depois, né? É 40, 50, 60, é isso? É alguma coisa assim. Acho que depois ele vai... E não, ele vai até 1000 anos no futuro, alguma coisa assim. Pega a Legião dos Super-Heróis também. É isso que eu ia dizer para vocês. Eu e o Carlos Rutz, que acho que ainda está aqui, não sei, a gente traduziu aí, na verdade não, o Carlos Rutz traduziu inteira e eu só adaptei os Gerações. Eu achei que foi tão espetacular, mas o último ele parecia, traduzimos, o Carlos Rutz está sendo generoso, ele traduziu e eu adaptei. Mas ele parecia aquele aluno do professor Raimundo, sabe, para tirar um 10, a primeira série, a primeira minissérie. Ele foi legal, cara, mas aquele futuro parece assim, escuta, tá dando dinheiro, inventa mais um aí. Que final foi aquele? Eu falei assim, então todo mundo fala assim, não, sabe quando toda a torcida, sabe quando o cara tomou uma cabeçada no futebol, ele começa a correr em direção ao próprio gol e vai fazer um gol contra, a torcida inteira, não, para, por favor. Cara, sou só eu que odeio aquele final, não? Não, cara, é meio deprimido. Eu gosto. Mas eu sou tiete do Super-Homem do Batman. Até debaixo d'água, quando eles têm história junto. Ele podia mais, o Super-Homem não precisava disso. O Batman... Não, ele o nível é menor mesmo. Né? Parece que eles estão andando de braço dado, não parece? Exatamente. Não, no final ele acabou reconciliando os dois. Aquilo que ele propôs para o Miller, que ele propôs no Man of Steel, ele desfaz na terceira minissérie. Mas eu gosto, eu tenho pra... O tradutor aqui, o Carlos Rutz está falando, o PDF mais lindo que eu já vi tinha os lápis vazados para fora do corte de página. Então era uma coisa bem real mesmo, é quase como se estivesse com a arte do Byrne na mão. Mas a arte dele realmente é bem marcante. As ideias são excelentes, na verdade. Não, e dessas coisas. Ele tem um tesão para recontar e rever personagens, né? Ele fez isso também com o Chapter 1 do Aranha. Já numa época que ele estava em franco desentendimento com a Marvel, e foi depois daquela situação chata com o Mistério, né? Na revista, quando ele assumiu roteiros das histórias do Aranha, ele chegou. Aí que veio o Chapter 1. Eu tá meio confuso pra mim. Não, Jota, foi o Chapter 1 primeiro, depois ele assumiu o The Amazing Spider-Man. Exato. E aí foi aquela situação chata com o Mistério, que ele acabou trazendo o Mistério, mas o Mistério já estava morto. Mas veja bem, para mim isso, na verdade, é responsabilidade do editor. O editor é que tem que estar atento para saber as coisas e orientar o artista, inclusive o tradutor. Então, sempre que tem uma cagada de tradução, não é nossa, é do editor. Acho que um dos editores nossos está aí, Jota. O nosso editor sênior da Marvel, o Rodrigo Oliveira, estava aí, fez uma visita de cortesia aqui. A gente precisa lembrar que o Garfênis, para fazer o Justiceiro, ele falou assim, não quero saber se morreu, se virou lobisomem, se virou Frankenstein, eu estou trazendo o Justiceiro de volta e não vou levar nada em conta. O Garfênis, ele fez um dos melhores Justiceiros que a gente teve notícia, né? Uma coisa que ele fez também, ele tem uma situação assim dele colocar, é do meu jeito. Você falando do Gardner, eu estou
pensando no Bernie fazendo isso. Ele faz muito isso. Uhum. Ele fez isso com o Etrigan. O Etrigan dele não rimava. O Etrigan dele não falava em verso. O que é uma tranquilidade para o tradutor. Mas, poxa vida, né? O Etrigan sem rimar. Apesar de que o Etrigan rimando é uma invenção do Moore. Não era uma invenção do Kirby. O Moore é que inventou essa moda de botar o Etrigan rimando. E aí ficou até o Byrne aparecer e dizer que não. Na minha gestão, não tem essa história de rimar, não. E a gestão dele durou mais que a do próprio Jack Kirby, cara. Pois é. É verdade. O Quarto Mundo que ele fez também, quanto tempo teve? Quantas edições? Ele ficou. Foram 4 edições dos Novos Deuses e mais 20 do Quarto Mundo. Porque aí ele. Quarto Mundo. Ele mudou o nome, né? Ele botou Jack Kirby's Fourth World, né? Ele mudou. Então foram 24 números no total. Não, cara, como é prolífico esse sujeito, não? Puxa vida. Não cabe. A gente já viu que em 2 lives não cabe. Já são 8h10, já estourou o horário. O Von Deus já contou aqui que o Mistério morreu no selo Marvel Knights, que era mais à parte. Provavelmente era outro editor. Aí os editores, nem para se encontrar na sala de porque ele morreu naquela história do o Demônio da Guarda. O Demônio da Guarda do Demolidor, escrito pelo... Oh, meu Deus, só como é que tá a minha memória. Deve ser o Jeff Loeb. O Marvel Knights geralmente era o Jeff Loeb que se metia, né? Não era. O John Quesada? O roteirista do Balconista. Não, o roteirista do Balconista. Kevin Smith. Kevin Smith. Era aquele material dele. E quem desenhava, acho que era o Quesada. Entendi. Não é isso? Agora estou misturando as coisas. Mas era o Kevin Smith fez essa história, mata o mistério, e ao mesmo tempo o mistério parece saudável, risonho, né? No material do... Tá aqui a mão, senão eu olhar. Mas o pessoal está confirmando que é Quesada. O Romeu confirmou que é Quesada. O Quesada, exatamente. Não é o Quesada desenhando, porque o Kevin Smith não desenha, né? Não, o Quesada desenhando. Isso. Galera, são 8h12. A forca... Você tem mais o que fazer da vida? Tenho quadrinhos para traduzir, ainda mais se o meu editor sênior da Marvel estiver aí, eu tenho coisas para entregar. Rodrigo, eu queria que você, além de agradecer a tua presença, você mencionasse o livro, a tua biografia. Tem gente que chegou depois. Convide as pessoas a apoiarem o seu projeto, que vai sair de qualquer jeito, já que é flexível. Olha, em primeiro lugar, agradecer a você pelo convite, agradecer ao JP também, mais uma vez, aí, agradecer a vocês dois por terem participado desse projeto, que é de um fã para outros fãs. Então, é a biografia do John Byrne, que se chama John Byrne, O Gênio Indomável. São 520 páginas. Não é uma compilação de entrevistas, é uma narrativa em ordem cronológica, desde o nascimento do Byrne até o último trabalho dele, que é X-Men Elsewhere, que é esse trabalho que ele está fazendo aí no fórum dele, né? Então, tá tudo lá, tem as polêmicas, tem as brigas com o Jim Shooter, então tem tudo lá, não é uma biografia chapa branca, a gente não está tomando partido do Byrne, a gente está só narrando os fatos, então tem tudo lá. Tem muitas imagens que são as réplicas de originais do John Byrne, né? Eu procurei contextualizar com ilustrações, cópias das originais. Então, o projeto está lá no Catarse, é só entrar lá. Pode jogar até no Google, joga lá Catarse John Byrne, já vai aparecer lá o Gênio Indomável. Vai lá e apoia. A campanha é flexível, ela acaba no finalzinho de setembro. O livro vai sair de qualquer forma. E se a gente conseguir bater essa meta... A data é dezembro, né? A data de entrega, JP, eu coloquei para dezembro, mas a data do Catarse ela vai até setembro. Então, provavelmente, o Catarse, quando finalizar lá o projeto, assim que... Está tudo prontinho. Assim que o Catarse depositar lá o financiamento coletivo, eu já vou mandar isso aí para imprimir. E eu espero conseguir já entregar isso aí para a galera já em novembro. Né? O iníciozinho de novembro, ali de novembro, eu já espero entregar para todo mundo, já começar a entregar, né?
Eu vou querer meu exemplar com todos os brindes. Eu faz direito à minha Vocês colaboração. ganharão com todos os brindes. Aliás, Mas se a gente bater... eu fiz a colaboração em dinheiro, então eu vou querer meus brindezinhos e autografado, hein? Aliás, se a gente conseguir bater a meta estendida de 105%, todos os apoiadores vão ganhar um pôster extra, tamanho 30 por 45, uma réplica de uma arte de John Byrne, uma réplica colorida. Vai ser bem legal. Muito bacana, vamos torcer para isso. Então, dá o toque também, né? Que tá, na verdade, ali no Catarse, se digitar Catarse John Byrne, ou cai no seu livro, que é o Gênio Indomável, ou cai no Operação Highways, da Script. No Highways. Que ainda tá, né? Então, para quem... São os dois links, Mário, são os dois primeiros links. Se você jogar tanto no Catarse quanto no YouTube, no Google, aparecem os dois primeiros links. Da Script, Operação Highways da Script, e aparece o Gênio Indomável lá do Comics Amor. É isso aí. Operação Highways, que está na minha fila de tradução aí para Script, que é um trabalho autoral e inédito do John Byrne, né? Tem saído muita coisa boa, mas que já foi publicada. Então, Ônibus de Quarteto, quase tudo, não tudo, já foi publicado. O Superman Saga, né? Ambos da Panini também, quase tudo já publicado, mas assim, o Superman Saga, por exemplo, acho que é a primeira vez em formato americano, né? Porque só saiu o formatinho da Abril. O formatinho, né? Então, são coisas boas que estão saindo, mas agora o inédito que está para sair é o da Script, é a Operação Highways, e tive a sorte aí, né, de, como o JP sempre deseja, Odin sorriu para mim, e aí caiu essa no meu colo. Eu queria agradecer muito aos dois, ao JP pela paciência e disposição de sempre, né? O JP, ele está no meio do trabalho dele, ele está no consultório e pega e me ajuda todos os meses aqui. O pessoal elogia, fala que não é live, que é aula, que é teleaula, que é aula ao vivo, e é sempre assim, com o Jota. E o Rodrigo veio também trazer todo o conhecimento dele. São 500 páginas de livro, Rodrigo? São 520 páginas, assim. Tem bastante página com... lembrando a galera também, que o depoimento, que teve gente que me perguntou se o depoimento que você deu, que o Levi Trindade deu, se o pessoal estava achando que o livro era só de depoimentos. Não é. Os depoimentos, ele é um capítulo à parte, só com depoimentos, né? Aí tem o depoimento do Mário Luiz, tem o depoimento do Levi Trindade, do Alexandre Morgado, da galera, mas é um capítulo à parte. O restante do livro, inclusive, tem um depoimento do Chris, né? Que gentilmente mandou também, gentilmente mandou aí um texto falando sobre a relação dele com o John Byrne, como é que ele chamou o John Byrne para trabalhar, tudo isso está lá no livro. Então, no total, totalizando, são 520 páginas, tem várias ilustrações também, e é uma narrativa desde o nascimento do John Byrne até o último trabalho dele, passando pela Marvel, Charlton Comics, DC, Dark Horse, IDW, tá tudo lá. Tá perfeito. Então é isso. Obrigado aos dois. Quinta-feira, no final, eu vou entrevistar a Belle Félix, que é a atual editora DC Panini, e vamos falar de Batman Saga e Superman Saga, porque a gente vai fazer a avaliação do primeiro semestre da DC Panini. Estamos em julho já é segundo semestre. Vamos ver, então, vamos analisar com carinho o que a DC Comics fez dentro da Panini de janeiro a junho. Tá certo? Quinta-feira, às 7, todos convidados. Um abração a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tchau, tchau.